continuidade às palavras dos meus colegas que falaram tão eloquentemente, eu quero acrescentar essa viagem para os Estados Unidos recentemente, onde fomos delatar os crimes, as violações contra os direitos humanos que acontecem reiteradamente aqui no Brasil. E levamos documentos, uma fartura de documentos e evidências. Marcel Van Hatten está aqui do meu lado para dizer se eu mentir ou se eu fizer uma fake news, né, Van Hatten? Não me prenda, por favor. Levamos uma enxurrada de documentos mostrando que o Brasil não é mais uma democracia. Mostramos para jornalistas, para pessoas da direita, do centro e da esquerda. E uma pergunta que foi feita frequentemente é: e a imprensa não fala nada sobre isso? O que eles não conseguiam entender depois de ficar comprovado as violações aos direitos humanos, a perseguição política, a instrumentalização do Estado, da máquina estatal, para censurar o povo brasileiro, para colocar na cadeia pessoas inocentes, a pergunta que eles mais faziam é: e a imprensa? A imprensa não fala nada. Eu faço uma pergunta para os senhores jornalistas. A Venezuela é uma democracia? Lá tem instituições. Na Venezuela tem Ministério Público, na Venezuela tem parlamento, e na Venezuela tem uma Suprema Corte. Mas o mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram. Um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá, eles praticamente executaram a imprensa. Aqui, a esquerda cooptou a imprensa. Sequestrou a imprensa ideologicamente. Então a minha resposta para essas pessoas é: sim, nós temos imprensa, ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou, saiba por que isso é bom, senhor. As pessoas estão morrendo de dengue, mas saiba por que isso é bom. Que vergonha! Que humilhação! Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Mas nós vamos continuar. Já temos viagem praticamente marcada para o Parlamento Europeu, em Tribunal de Haia, e o mundo saberá, embora a imprensa daqui trabalhe ativamente para esconder, o mundo saberá que o Brasil é uma ditadura, que persegue a oposição, que não respeita direitos humanos e que a imprensa passa pano. Uma grande parte da imprensa, há bolsões de sanidade, mas uma grande parte da imprensa passa pano para isso. Isso é vergonhoso. Lembrando muito bem, o senador Girão, que esse inquérito começou quando esse Estado ditatorial foi para cima da imprensa. E a direita fascista, foi defender o direito da revista Frozoé de relatar um fato do amigo do meu pai. Olha que interessante. A direita ditatorial, fascista, censura, foi quem foi para cima para defender o direito da imprensa de falar o que pensa, de reportar os fatos. E aí hoje eu fiquei sabendo que a Abrage vai entrar contra o STF, sabe por quê, deputado Van Hatten? Porque o STF decidiu que agora a imprensa poderá ser responsabilizada civilmente pelas falas de um entrevistado. E aí eu vejo zumbis ideológicos com crachá da imprensa batendo palma para isso. Então eu vou dizer a diferença entre Brasil e Venezuela. A Venezuela, eles executaram a imprensa. No Brasil, ela foi sequestrada ideologicamente. Obrigado. Caramba. E aí, pessoal? Impactante a fala do Gustavo Gayer. Bem-vindo a Samanta Santista. Impactante. E mais, se não me engano, foi o Paulo Bilinski, o deputado Paulo Bilinski, que tirou o microfone da Globo ali, colocou no chão, e depois o Júlio Negão pegou e colocou de volta. Né? E o senador Rogério Marinho falou: não faça isso não, deixa eles aqui. Mas foi impactante quando ele pegou e mostrou o microfone
da Rede Globo de televisão. E eles, a essa hora, estão caladinhos. Estão que nem pisca. O Geyer representou todos nós nessa fala de hoje. E ele, não era o Bilinski? Eu não lembro quem foi, não. Se alguém sabe qual foi o deputado que pegou ali, eu não estou lembrando de cabeça. Então, é o Hélio Negão, desculpa. Estou falando aqui Júnior Negão. É o Hélio Negão. Vejam só, Caveira que fez isso? Delegado Caveira? Então tá bom. Vejam só. Na live anterior, quem não assistiu lá, vai ver lá no Crocodilo Reaço. Eu mostrei para vocês que está havendo uma movimentação muito grande no Congresso Nacional. Hoje, a coletiva de imprensa foi colocada porque eles estão falando, principalmente a esquerda, a Gleisi Hoffmann, o namoradinho dela, que eu não vou falar o nome, que é para... Eu já estou aqui com a garganta ruim aí da alergia, só de pensar. Começaram a querer dizer que era um absurdo os deputados terem saído do Brasil para falar que aqui nós vivemos numa ditadura, que não sei o quê. Para quem viu o depoimento hoje daquele delegado na Polícia Federal, eu acho que hoje não há mais nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo um estado de exceção. Eu acho que hoje para ninguém, não existe mais dúvida para ninguém a respeito disso. Então, apenas para dar um spoiler para quem não foi, né, e não atrapalhar o pessoal que assistiu a live anterior, lá eu mostrei que está se formando uma nova frente aí entre PP, Republicanos e União Brasil. E coincidentemente, eu não acredito nessas coincidências em política, Ronaldo Caiado, juntamente com Tarcísio, foram representar Bolsonaro em Israel e pedir desculpas pelas besteiras que o Larápio falou a respeito do Estado de Israel. E a imprensa calada, porque a imprensa hoje ela quer dar destaque àquilo que foi plantado no tal do indiciamento por conta dos cartões de vacina. E agora à noite, Lewandowski resolveu dar o ar da sua graça para fazer uma entrevista coletiva para não falar nada. Dizer que estamos chegando à conclusão, à parte final, e vai ser realizada a questão da Marielle e tal. Tanto é que ele já começou a levar a cacetada da própria ex da Marielle, que veio a público dar porrada no Lewandowski. Olha só a situação que a esquerda está se colocando. Ela, a própria esquerda, está se colocando nessa situação. Nunca se esqueçam de uma coisa. Quando o sistema começa a ficar preocupado porque o tempo está chegando do final da farra, quanto mais próximo do final da farra, quanto mais se passa o tempo, mais bate o desespero. Só que essa investida dos deputados lá fora, juntando com a fala do delegado da Polícia Federal, hoje, no Senado Federal, estão mostrando para o mundo, com a detenção, porque foi uma detenção, senhor, pode usar o nome que for, detiveram o Sérgio Tavares, o jornalista português, no dia 25 de fevereiro no aeroporto de Guarulhos, sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Eu vou mostrar isso para vocês agora, para deixar isso bem claro. Portanto, parabéns aqui ao Geyer, né? Parabéns ao Geyer por conta disso. Olha só, quem não viu o depoimento do delegado da Polícia Federal a respeito do jornalista, olha só isso aqui, ó. Veja o que o senador Jorge Seife fez com ele hoje e a cara dele e as respostas. Olha só isso. O movimento golpista que teve no 8 de janeiro, a fala do senhor me preocupou. E lhe explico por quê. O senhor certamente conhece o decano da nossa Suprema Corte Brasileira, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. O senhor conhece?
O senhor conhece, com certeza, o atual ministro da Defesa, doutor José Múcio Monteiro. O senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Mello. O senhor certamente conhece o ex-ministro da Defesa, ex-deputado, ex-senador, doutor Aldo Rebelo. E todos esses, inclusive membros do atual governo, a começar com José Múcio, já se manifestaram que não houve golpe, que é uma narrativa. Quando o senhor fala assim, olha, ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro, o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vedado. Porque o senhor é um policial, o senhor é um delegado, o senhor é um diretor da Polícia Administrativa. Então o senhor poderia, na minha opinião, falar, olha, inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro, fechado. Quando o senhor inclui a palavra atos golpistas, o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público, até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa, porque o senhor pode ser vermelho, verde, amarelo, ou Lula, ou Bolsonaro, democracia 100%. Mas quando um inquérito que não foi terminado, que está em investigação, que está se buscando esclarecimento, né? Ouvindo até o conselho do senhor fazendo a correção, foi força de retórica, ao ato de quebradeira, essa seria a palavra mais técnica, né? O ato de quebradeira do 8 de janeiro. Foi força de retórica. Ao ato de quebradeira. Mudou, saiu da palavra golpe para o ato de quebradeira. Por quê? Porque ficou explícito, ficou na cara a militância e a utilização, a instrumentalização da Polícia Federal, que é uma polícia de Estado e não uma polícia de governo, ou deveria ser, nesse caso específico do Sérgio Tavares e nos outros que a gente vem denunciando há muito tempo. Eu vou dizer para você como é que funciona, porque isso tem tudo a ver com a fala do Gustavo Gayer. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Gustavo Gayer falou que na Venezuela existem instituições. Na Venezuela existe Ministério Público. Na Venezuela existe Poder Judiciário, existe Suprema Corte, existe Parlamento. Isso é sinal de democracia? Nunca foi nem nunca vai ser. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Não existe democracia sem direitos e garantias fundamentais. E não existe na lei brasileira crime de opinião. Olha, segundo a minha visão, segundo o que eu penso, não existe. E o que este delegado cometeu tem nome. Chama-se abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Ele disse que tem mais de 100... Ele querendo sair que nem quiabo não teve jeito. Hoje ficou explícito. Então como é que funciona a situação? Eu faço um inquérito na Polícia Federal, forço delações premiadas porque eu começo a torturar as pessoas de forma psicológica, com ameaças, com prisão, detendo as pessoas preventivamente sem o devido processo legal, o que é vedado. Tanto é que o que mais tem nesse país é bandido saindo depois da audiência de custódia. Traficante, estuprador, cara que mata, faz audiência de custódia e sai. Agora as senhorinhas com a Bíblia na mão são obrigadas a ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até morrer na prisão, como é o caso do Clezão. Então, o que o deputado Gayer denunciou é exatamente isso que vocês viram hoje com o Seif falando. E o que eles estão querendo fazer? Jogando todo o ordenamento jurídico para o espaço, porque eles têm só um objetivo: prender Bolsonaro. Porque eles colocaram na cabeça desmiolada deles que se prender o Bolsonaro, tá tudo certo. Aliás, tem fala daquela besta quadrada do Reinaldo Azevedo, que vai falar porcaria assim, lá na USP que o pariu. Aquela besta quadrada do Reinaldo Azevedo, só vai existir pacificação depois que prender os golpistas. Então você vai ter que ser o primeiro a ir para a cadeia, porque se tem alguém que deu golpe, foi sua laia. Deu golpe no povo brasileiro com essa farsa do chamado golpe. Todos nós sabemos que não existiu golpe nenhum. E como falou o senador Jorge Seif, e não sou eu que estou falando, Kleber, não. É o ex-ministro Marco Aurélio, é o ex-ministro da Dilma do Chefe, que se apresentou, o Aldo Rebelo, falando. É o próprio ministro da Defesa, do Larápio, falando isso. Todos
no mesmo sentido. É o próprio ministro Gilmar Mendes, em declaração que a gente já cansou de mostrar aqui. Todos dizendo, não houve golpe. Mas não é só que não houve golpe, sequer houve a forma tentada de golpe. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Na outra live lá no Crocodilo, que eu espero conseguir fazer se minha garganta me deixar. Eu vou mostrar mais alguns trechos, mas aí com outros senadores, para vocês verem que tudo foi no mesmo sentido. Olha só isso aqui. Olha isso. Me pareceu bastante... Marcos Rogério. Né? E eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso. O jornalista Sérgio Tavares, ele é acusado de que crime? Qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela Polícia Federal? Um dos motivos, mas acho que o motivo maior é manifestação explícita em rede social, no qual ele, de certa maneira, apoiava o movimento de quebradeira do 8. Já mudou, não é mais golpe. Manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada, não é confiável, dessa natureza. Então foi feita uma entrevista, ele não foi preso, ele não foi inadmitido, ele não teve passaporte retido. Foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente, se faria outro questionamento a ele, caso ocorresse, o que não ocorreu, graças a Deus. Então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto. Vossa Senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil, dentro da política da linha diplomática do Brasil? Isso é algo natural? Isso é algo normal? Ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos. Por crime de opinião? Não, por crime de opinião não. O que Vossa Senhoria está passando na comissão, com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria, é que ele foi detido por um crime de opinião. Ele não responde ao inquérito, ele não responde a uma ação penal, ele não é formalmente acusado, mas ele foi detido e se não há justa causa para a prática de tal ato, isso é um abuso de poder, é um constrangimento ilegal. Isso tem nome, senador Marcos Rogério. O senhor foi o único que levantou isso com todo respeito. Com todo respeito. É por isso que é importante ter no Senado Federal pessoas que tenham conhecimento amplo da lei. Porque o que esse delegado cometeu, sim, foi crime. Chama-se abuso de autoridade. Desde quando a Polícia Federal tem autonomia de investigar? Se fosse o Bolsonaro, já falariam que era um golpe. Por que estão batendo tanto na ABIN paralela? Olha, a ABIN paralela investigou autoridades, investigou pessoas. E a Polícia Federal? Onde é que está a minha garantia constitucional aqui no Brasil de todo cidadão brasileiro e também estrangeiro que vem para cá, do direito à privacidade? Onde é que está o respeito de que todos são inocentes até que se prove ao contrário? Onde é que está o devido processo legal, onde a Polícia Federal age como uma Gestapo, que ela quer ser uma polícia investigativa sem ter sido acionada? Quem fez a denúncia? Porque a polícia não pode se movimentar a seu bel prazer. Ah, eu não gostei do que falou, eu vou lá pegar fulano, eu vou deixar a pessoa como investigada. Não, ele não foi detido, ele só ficou 5 horas no aeroporto de Guarulhos e só foi libertado depois que nós começamos a agir. Todos nós. Pitoli, Serrão, eu, todos. O presidente Bolsonaro, todos. Moro perguntou para ele também, Vera Oliveira. Também fez pergunta. Vários senadores fizeram. A questão toda que se coloca aqui, gente, e isso tem que ser falado aos 4 cantos. É que isso que foi feito com o Sérgio Tavares é a demonstração daquilo que o Geyer foi denunciar lá fora, o estado de exceção. Desde quando um delegado da Polícia Federal tem autonomia e poder para colocar pessoas em lista de investigação sem que ele tenha sido instado a isso? Sem que haja um boletim de ocorrência, um pedido do Ministério Público, um pedido judicial? Significa que todo cidadão estrangeiro e brasileiro que pisar nesse solo pode estar sendo investigado? Eu posso ser barrado na migração pela minha opinião?
É isso que esse senhor falou? E vocês viram que depois da fala do senador Seife, Jorge Seife, ele mudou o discurso. Antes era atos golpistas, porque quem usa essa expressão é esse lixo de imprensa chamada Globo e CNN. Esse lixo é que começou a divulgar essa expressão para ver se colava. Atos golpistas, atos golpistas. Que golpe? Nem o ex-ministro da Dilma, o Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, admite isso. Léa Maribaso, muito obrigado aqui pelo seu gostei aqui, pelo seu sticker no canal. Muito obrigado mesmo. Quem puder ajudar o canal, por favor, gente, nos ajude a continuar fazendo essa transmissão para vocês. Então vejam que quando eu entrei ao vivo, o senador Marcos Rogério não tinha se pronunciado. E eu falei para vocês, ele deveria sair preso daí, porque é crime continuado. Ele continua dizendo que existem pessoas, 143 mil pessoas, segundo ele, numa lista de atenção. Quem pediu para essas pessoas estarem na lista de atenção? Foi ordem judicial? Quer dizer então que nós brasileiros estamos tendo as nossas redes sociais investigadas pela Polícia Federal, é isso? Pela nossa opinião? Se isso não é um estado de exceção, se isso não é uma ditadura, eu não sei o que é não. Essa historinha para boi dormir que esse delegado estava acontecendo, e ainda, para minha vergonha, esse sujeito tem Teixeira no nome, deve ser do lado podre da família. Porque tem que ter muita cara de pau para ir para o Senado, com essa cara ensaboada, para falar o que ele falou. Tem que ser muito cara de pau. E eu vou dizer uma coisa, se eu fosse senador, eu dava voz de prisão para ele na hora. Por estar mentindo para mim, enquanto senador. Ia virar um baita de um bafafá. Mas é isso que tem que fazer. Essa é a medida correta. Aliás, qualquer cidadão diante de um crime pode dar a voz de prisão a qualquer pessoa. Quanto mais um senador vindo uma pessoa declarando que está praticando um crime continuado, está fazendo investigação em nome de pessoas da qual ele não tem poder nem competência por isso. Isso é uma vergonha. Agora, eu fico com aquilo que falou o senador Rogério Marinho. Ele deu o recado para ele. Isso que está acontecendo agora a gente já viu no passado. Mas assim como passou lá, vai passar aqui. E as consequências vão vir. O senador Rogério Marinho deixou bem claro o que está acontecendo. Por isso que não tem nada, gente, isolado. As coisas não são isoladas. Elas têm conexão. Mas calma. Não foi só o ministro do Lula que disse que não houve golpe. O próprio Larápio disse que não houve golpe. Ainda chamou o Bolsonaro de covarde por não ter feito o golpe. E aí é que entra, eu ia falar na outra live, mas minha garganta não vai me permitir, então eu já vou buscar aqui para vocês. E amanhã eu vou fazer a outra live. Esta é a matéria do UOL, do Walter Mariovich, ex-juiz, canhoto. Mas olha o que ele fala. Lula, entre aspas, absolve Bolsonaro do golpismo, o que é uma bobagem jurídica. Por que ele está falando isso? Vamos ver se eles vão deixar eu abrir a matéria aqui, porque o UOL não deixa. Está aqui, ó. Para o presidente Lula, o golpe não ocorreu por falta de coragem de Bolsonaro. Com objetivo político, obrigado aqui pela contribuição com o Pix, viu, Ana Cláudia? Muito obrigado mesmo. Com objetivo político em momento de popularidade baixa, a declaração de Lula demonstrou desespero, mais uma vez. Isso por não dar atenção ao lado jurídico e à defesa técnica de Bolsonaro. Como as tentativas de golpe de Estado e de abolição do Estado de Direito estavam aperfeiçoadas a esses dois crimes consumados, Lula deu de bandeja a Bolsonaro uma saída que sua defesa técnica agradece. E que saída seria essa, gente?
Vamos ver aqui, porque eles já acabaram. Vamos ver se eu consigo pegar aqui qual seria a saída técnica para vocês. Vou pegar aqui só para ler um trechinho de qual seria a saída técnica. Tá aqui, ó. Vou conseguir ler essa parte que eu disse para vocês que ia falar na live hoje da tarde, mas eu estou falando na live da noite. Lula como falastrão indomável. Nossa Senhora. Obrigado, Afonso Apolinário, também aqui pela sua contribuição com o canal, viu? Muito obrigado, Afonso. Lula como falastrão indomável forneceu elemento para uma saída pela ponte de ouro, para usar a expressão da doutrina criada pelo saudoso jurista vienense Franz von Liszt. A ponte de ouro de Liszt, que foi parar na legislação penal europeia e na brasileira, cuida do arrependimento eficaz. Samanta Santista, eu lembro que você havia lembrado, Beija-Flor também. Todos vocês haviam lembrado daquela minha live onde eu fiz uma explanação jurídica para vocês, técnica, do que era a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Elementos do Código Penal que demonstram que, ainda que tenha se consumido uma execução, extingue-se a punibilidade. Não sou eu que estou falando, é um ex-juiz de esquerda. Tipo de um exemplo grosseiro, aquele criminoso que joga o inimigo que não sabe nadar em um lago profundo, depois com sucesso pula na água para salvá-lo. Em síntese, arrependimento eficaz. Mas isso realmente é arrependimento eficaz. Mas é diferente do outro instituto, que é a desistência voluntária. Mesmo, obrigado Rose Simplício, mesmo que tivesse ocorrido uma iniciativa de um ato de execução, mas ele foi paralisado porque houve uma desistência voluntária, porque diferente do arrependimento eficaz, na desistência voluntária a pessoa inicia e desiste do ato. São dois institutos do Código Penal que a nova lei de abolição do Estado de Direito não aboliu, não. Estão lá no Código Penal brasileiro, no Código de Processo Penal brasileiro. E quando o Lula traz isso, o que o desesperado esquerdista ex-juiz e jurista está falando aqui? Escancarou para a defesa aquilo que nós já tínhamos trazido para vocês aqui. Foi a primeira coisa que eu disse quando vieram com essa historinha de golpe. Eu falei, ainda falava, gente, ainda que ele tivesse começado uma execução, mas o Estado Democrático de Direito pune o planejamento. Mas ele não pode planejar se houve um encerramento. E neste caso, antes até mesmo da execução. Não se pode afastar os instrumentos jurídicos, e é isso que está deixando muito advogado impressionado. Boa noite, Macnice Araújo, aí de Perth, na Austrália, um abraço para vocês. Veja só que não se sustentam as teses que eles estão querendo criar para enganar vocês. Porque qual que é a farsa? A farsa é o tal do golpe, que não existiu, que o próprio chefe do executivo admite, que o próprio ministro Gilmar Mendes, que votou depois de forma adversa, também admite. Que o próprio ex-ministro do Lula admite e que o próprio atual ministro da Defesa admite. Não houve golpe. Então eles estão querendo agora dizer, não, mas houve tentativa. Onde é que está o Estado violento? Abolição através de violência. Bolsonaro já estava fora do poder. Então, para que eles construam uma narrativa, eles têm que construir um Frankenstein jurídico para dar credibilidade através da imprensa a uma farsa golpista, de um golpe que não existiu e nem nunca vai existir. Porque se ele tinha as forças armadas à sua disposição, ainda que fosse só a Marinha, era 1/3 da força. A Marinha tinha condições suficientes através dos seus fuzileiros, numa ordem de Bolsonaro, até mesmo de prender o comandante do Exército, se realmente houvesse uma intenção de golpe.
e junto o comandante da aeronáutica. Por que não? Seria um golpe. Mas aí, segundo a tese estapafúrdia deles, Bolsonaro deu o golpe no dia 8 de janeiro, quando ele nem aqui estava. E vem o Lula, que adora abrir a boca, e escancara para todo mundo ver a farsa do golpe. Bolsonaro não deu golpe porque ele é um covardão. Obrigado, Mara Bandolim, bem-vinda aqui, mais um membro ouro no canal. Obrigado pela colaboração. Seja bem-vinda, viu, Mara? Ele foi covarde. Ele é um covardão, ele deveria ter dado o golpe. Porque era isso que eles queriam. Como Bolsonaro não fez absolutamente nada nesse sentido. Ah, mas tem uma minuta. E aí? Qual é o problema? A minuta era de golpe ou era de previsão legal constitucional de estado de defesa, estado de sítio e GLO? Todos os instrumentos previstos na Constituição. Quer dizer, então, agora que um presidente da República foi abolido esse trecho porque ele não pode mais consultar ninguém. O presidente da República não pode mais utilizar a Constituição, que diz que ele tem que consultar os seus conselheiros e depois submeter ao Congresso Nacional. Nem nessa fase chegou. Portanto, ele não pode mais consultar, ele está preso fora da Constituição. Está se proibindo, através dessa tese estapafúrdia, a utilização desses instrumentos por qualquer presidente da República. Vejam só a que ponto se chegou o sistema para tentar criar uma narrativa. E eles odeiam as redes sociais porque nós estamos aqui para mostrar a verdade. A gente desmascara o tempo todo. Gente, essa é a 4ª live do dia. Eu tenho material para ter feito 6 a 8 lives hoje para vocês. Mas eu tenho uma limitação e infelizmente até com o clima que nós estamos vivendo, que é um clima extremamente rude hoje em São Paulo, com calor infernal, minha garganta está indo para o saco, então eu tenho que conservar, porque senão amanhã eu não consigo falar de novo, que nem aconteceu no sábado. Que nem a Rosa Maria, como está a situação do Felipe Martins? Encarcerado com provas que demonstram que ele não cometeu o ato que a Polícia Federal falou. Mas não foi só ele, não. A Polícia Federal está criando atos sobre atos, narrativas sobre narrativas para prender as pessoas preventivamente. E hoje ficou explícito isso no Senado. O Felipe Martins foi preso porque, em teoria, ele teria ido junto com a comitiva de Bolsonaro para a Flórida. E depois se verificou que o cara estava no Brasil pegando um avião da TAM para Curitiba. Mas isso ferre-se. Alexandre de Moraes está nem aí para o que diz o documento, porque ele deveria ter mandado soltar de imediato. Agora, quem da Polícia Federal vai ser responsabilizado pelas provas falsas, fakes, que estão sendo produzidas para prender pessoas antecipadamente? Porque não foi só nesse caso. Teve aquele outro assessor do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele também, que estava na região serrana do Rio e foi preso preventivamente por causa de uma foto. E o caso do Felipe Martins foi preso por causa de uma notícia do Metrópolis, do tal do Necrópolis, que o dono é o Luiz Estevam, que já usou tornozeleira eletrônica. Então, esta fala do Gustavo Gayer tem tudo a ver com esse depoimento do delegado da Polícia Federal. E se juntam mais documentos e mais elementos para provar, e o Gayer deixou claro. Ele vai ao Parlamento Europeu, ele está denunciando isso. Portugal até agora não decidiu o seu primeiro-ministro, vocês perceberam isso? Vocês perceberam que até agora não tem uma decisão sobre o primeiro-ministro português? Pode ocorrer novas eleições em Portugal. Podem ocorrer novas eleições em Portugal. Donald Trump está vindo aí. E a imprensa está entrando em pânico, em desespero, e já mudando o seu discurso. Isso não é feito de uma maneira só, abrupta. Já começou a mudar o seu discurso. Vejam só, a Bobo News falando que Lula está errado, a Rede Bobo mostrando no Fantástico a questão na saúde. Eles declarando a questão da dengue. E agora, qual que é o argumento do governo?
que a mídia está jogando contra eles. Aonde? Aonde? Não está pagando em dia o que pagou no ano passado? Está começando já a faltar dinheiro? Ana Carolina Pradella, não consegui ver ainda, mas eu vou reparar aqui, provavelmente chegou. Muito obrigado pela sua contribuição também. Então vejam, senhores, que a situação está mudando. Não vai mudar de uma hora para outra. E apenas para que vocês pensem, quem assistiu a live anterior lá no Crocodilo Reaça, pensa junto comigo. A movimentação que está surgindo para 2026 é a mesma que pode surgir num eventual impeachment. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar de coração. Eu vou falar como cristão e vou me abrir com vocês. Nós temos vários casos suspeitos nesse país sem conclusão. Teori Zavascki, Eduardo Campos, Salso Daniel e tantos outros. Quando o sistema não quiser mais o que ele mesmo criou, eu acho bom todos ficarem atentos nisso que eu estou falando. Toninho do PT. A democracia relativa brasileira não me permite falar mais do que o que eu acabei de falar. Como cristão, eu estou falando para que vocês fiquem atentos. Entenderam? Não estou falando da facada do Bolsonaro, não. Eu não estou falando de evento passado, estou falando de evento futuro. E não estou falando do Bolsonaro também, não. Eu estou dizendo para vocês ficarem atentos, porque quando o sistema percebe-se que não tem mais utilidade, ele elimina. E eu estou orando para que isso não aconteça. Porque eu, como cristão, eu não admito isso. Entenderam? Deus queira que isso não venha acontecer. Tá certo?